aqui, mas estamos bem. Muito boa noite, espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 horas. Eu sou a jornalista Nádia Martins e nós estamos ao vivo, direto da Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos do Rafael Politano. E se você está ouvindo, tecle 1 para a produção me dar o ok e nós darmos início à nossa entrevista com o governador Eduardo Leite. Já aproveita e curte, comenta e compartilha. Essa entrevista será transmitida pelo nosso Facebook e pela TV Urbana, no canal 55. Boa noite, governador, tudo bem? Muito boa noite, Nádia, boa noite ao Diego também, e boa noite também ao Rafael, que eu sei que daqui a pouco aí participa com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Nós, da Porto Alegre 24 horas, gostaríamos de agradecer pela disponibilidade do seu tempo, pelo carinho e respeito com a página e também pela sua transparência, né, governador, em buscar esclarecer as dúvidas da nossa sociedade. Do meu lado esquerdo está o nosso diretor audiovisual da página, Diego Garcia, e do meu lado direito, o empresário e consultor da página, Rafael Politano. Eles farão perguntas no decorrer da live ao senhor. E o Diego é o que vai começar. Boa noite, Diego, tudo bem? Boa noite, Nádia. Boa noite, governador. Boa noite, seguidores da página. Desculpe o atraso, mas hoje, pelo jeito, a correria está grande, né? E vamos seguir o nosso baile aqui. Governador, tudo bem? Tudo bem, peço desculpa mais uma vez pelo atraso aqui. Infelizmente, a gente não se pertence quando a gente está na vida pública, né? A gente vai sendo demandado por algumas agendas. Eu procuro sempre cumprir os meus horários, mas infelizmente, diante do encerramento do ano aí, hoje foi um dia especialmente difícil. Mas tudo bem, obrigado, Diego. Governador, estamos às vésperas de uma votação muito importante para o Estado, a prorrogação do ICMS. E é uma conta hoje que a sociedade já vem pagando há bastante tempo, né? Por que prorrogar novamente e vai virar uma linha contínua daqui, quando vencer novamente, vamos ter que sempre estar pagando essa conta? Como é que funciona? Antes disso, eu queria dar o parabéns para o senhor, que a minha mãe é servidora pública, e o senhor conseguiu cumprir uma promessa de campanha de botar o salário em dia. Tá? Muito obrigado, Diego. Na verdade é o seguinte, a promessa da campanha de colocar o salário em dia foi feita agora em novembro, mas a gente ainda tem que avançar. Por exemplo, a gente não consegue, o Estado ainda pagar o 13º salário de servidor em dia. O 13º ainda é pago de forma parcelada, né? E isso custa para o Estado, inclusive, 120 milhões de reais. As indenizações que o Estado precisa pagar aos servidores, porque ele vai pagar, na verdade, no ano que vem, 1/12 do 13º a cada mês, e com uma indenização por conta deste atraso no pagamento. Vai custar para o Estado, com a indenização, 120 milhões de reais. A maior parte dos servidores vai acabar optando por um produto do Banrisul, né, para antecipar o seu pagamento do 13º, mas o Estado vai remunerar com essa indenização. Então, custa para o Estado 120 milhões de reais, porque a gente não tem esse dinheiro, 1,5 bilhão de reais, que é a folha mensal do Estado, para pagar o 13º dos servidores regularmente. E é importante sobre a questão do ICMS, Diego, dizer, não é simplesmente prorrogação. É claro que assunto de imposto, né, é sempre antipático. Eu brinco até que imposto, se fosse uma coisa bem boa, não precisaria ser imposto. Seria voluntário, as pessoas voluntariamente passariam na Secretaria da Fazenda para deixar sua contribuição, mas não é assim que funciona, se impõe o recolhimento de recursos, de tributos, para sustentar serviços públicos, e por isso é antipático, ninguém gosta, eu também não gosto. Antes de ser governador eu sou cidadão, acabo pagando também essa conta, eu estou aqui como governador por 4 anos, fico como cidadão a vida toda, então é claro que eu quero um Estado que possa ter menos impostos. Mas a gente não está simplesmente prorrogando as alíquotas que foram majoradas lá em 2015. A gente está propondo algo diferente. A gente está propondo a alíquota básica que incide sobre diversos produtos, ou seja, todo aquele produto que não tiver uma alíquota específica, paga a alíquota básica. E a alíquota básica do Estado era 17%, foi para 18% com a majoração em 2015, e a gente está propondo que caia no ano que vem para 17,5% e depois volte aos 17% já em 2022, no nosso último ano de governo. Ou seja, está tendo uma redução do imposto da alíquota básica. É importante frisar também que os estados como São Paulo, Paraná, Minas Gerais
tem regularmente essa alíquota em 18%. Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul não tem a mais alta alíquota de imposto, como alguns falam. Ele tem uma alíquota que foi majorada, foi para perto de outros estados e agora está sendo reduzida novamente para 17%. O que nós temos que é majorado? A alíquota de combustível, gasolina e álcool, energia e comunicação, que foi majorada para 30%, e que nós estávamos pedindo à Assembleia que se mantivesse nesses 30% por 3 anos. Governador, a gente está no meio de uma pandemia, o senhor sabe de todas as dificuldades que estamos enfrentando, largar mais imposto para o povo, aí daqui a pouco... Não, mas não é mais imposto, não é mais imposto, eu insisto nisso, Diabo. Nós não estamos colocando mais imposto. A alíquota foi majorada em 2015 e nós estamos propondo que ela se mantivesse por 3 anos em 30%. Os deputados têm insistido que a gente possa observar uma redução gradual, que se mantenha, então, no ano que vem, os 30%, até porque, assim como nós temos uma pandemia, há que se reconhecer, a demanda por serviços públicos cresceu. Eu assumi o governo com os hospitais com 3 meses de atrasos. Os hospitais estavam fechando serviços, não estavam pagando, muitos deles, os salários dos seus funcionários. Imagina se nós estivéssemos agora na pandemia com o hospital recebendo atrasado. Mas é mais do que isso também a nossa proposta, é importante dizer. A alíquota de combustível, energia, comunicação, a gente está propondo ficar por 30%, mas as bancadas estão pedindo que possa ter uma regressividade na redução. Nós estamos analisando e é possível que se avance nesse sentido para uma redução gradual, então, e também é importante dizer que o nosso governo está reduzindo a alíquota interna de 18% para 12% e estamos acabando com o diferencial de alíquota. Então, como eu disse, isso é um assunto complexo, muitas vezes as pessoas não entendem, mas é importante salientar, todo empreendedor gaúcho compra os seus produtos de algum lugar antes de vender, ou vai comprar equipamento, ou vai comprar insumos, ou vai comprar, sei lá, vamos pegar aqui o caso de um comércio de roupas, de vestuário. Ele compra, tá, esse comerciante compra os seus produtos de algum lugar. Ou da Serra Gaúcha, uma malharia gaúcha, ou compra de fora. Quando ele compra dentro do estado, hoje ele paga 18% de imposto quando ele compra as roupas lá do seu fornecedor. Quando ele compra de fora do estado, ele paga 12% de alíquota interestadual, mais 6% de diferencial de alíquota. O que nós estamos propondo? Antes de mais nada, só para entender também, se nada for feito, se a nossa reforma for rejeitada, a alíquota dessa empresa vai cair de 18% para 17%. E se for comprar de fora do estado, vai pagar 12% mais 5% de DIFAL. Ou seja, se nada for feito, cai de 18% para 17%. Se a nossa reforma for aprovada, este comerciante vai ter a redução do imposto não de 18% para 17%, mas vai ser de 18% para 12%. E se comprar de fora do estado, vai pagar 12% e não vai ter mais pagamento de diferencial de alíquota. Ou seja, está havendo redução de impostos. A proposta que o governo tem na Assembleia reduz a arrecadação em relação a este ano do Estado em cerca de 600 milhões de reais. Então, como é que é aumento de imposto se eu vou arrecadar menos no ano que vem em relação ao presente? A questão é que, de fato, nós estamos buscando fazer uma redução planejada, organizada, responsável, e não simplesmente derrubar a arrecadação, que vai derrubar o hospital, vai derrubar pagamento de salário de servidor, vai derrubar um monte de coisa junto. Quem paga a conta não sou eu sou o síndico do prédio. Se não tiver dinheiro para pagar todos os serviços, quem vai pagar o preço são os condôminos com a falta de serviços. Eu sou só o síndico. Eu organizo a conta para que a coisa funcione melhor. Vou passar o Rapolitano aqui. Desculpa lhe interromper, governador. Acredito que o senhor conseguiu explanar bem as suas ideias, né? E teremos esse debate aí dentro da Assembleia. Até porque é um tema complexo, né? Trabalhar a parte tributária sempre é um tema complexo, tanto de se entender, tanto com relação a quem quer arrecadar mais recursos. Sempre se entende que arrecadar mais recursos tem uma obviedade de melhorar os serviços públicos ou manter, né? Então, eu vou me permitir, governador, mudar o foco das nossas perguntas aqui com o senhor, vindo a conversar agora sobre a questão da pandemia, né? Eu sei que o senhor já deve estar expert em pandemia, em gestão da pandemia, mas eu quero lhe fazer um conjunto de 3 perguntas. Eu quero lhe fazer a primeira, que foi a seguinte, governador. Lá em 17 de março,
Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho uma escola, uma empresa de treinamentos, que é a Estratégia, Palestras e Treinamentos. 17 de março eu fechei a empresa e não pude mais fazer eventos, treinamentos presenciais, enfim. E a partir daquela data, eu como empresário, como alguém que tem um nível de estratégia nos meus negócios, não é à toa que o nome da empresa é Estratégia, eu passei a entender como funcionava a questão do Covid em outros países, em outros estados, e eu fui tentando entender, fui fazer um estudo profundo para tentar achar uma lógica de quando que eu poderia voltar a trabalhar. Eu imagino que o senhor, né, isso eu fiz no meu negócio, mas eu imagino o senhor como governador do estado, deve ter tido uma dificuldade muito maior de entender pela complexidade de todas as outras profissões que o senhor tem que, de alguma forma, pensar, né? Como que foi lá em março, como que foi em março, abril, aqueles primeiros meses, para o senhor pensar na equipe que ele iria lhe assessorar, como foi construir as alternativas para planejar as ações com relação à pandemia? Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho desse bastidor, se o senhor puder. Sim. Essa é a primeira pergunta, depois eu tenho mais duas nessa sequência. Então, vou tentar ser objetivo aqui para poder atender as outras perguntas também. É que na primeira, que era sobre imposto, não tem como falar sinteticamente, objetivamente, um assunto complexo. Agora, neste caso, eu posso te assegurar, Rafael, que é claro, eu sou um ser humano, eu não sou mito, nem quero ser, e nem quero me arvorar a ser salvador da pátria. Sou alguém que busquei a política como uma missão de vida, gosto do que faço, me realizo, mas busquei me preparar, me qualificar, me capacitar, estudando para exercer essas atividades, mas tenho medos, receios, angústias, ansiedades, como qualquer pessoa. Então, diante de uma situação absolutamente inesperada como essa, né, eu sabia que não ia ser fácil governar o Rio Grande do Sul, um estado que está com uma pior situação fiscal entre todos os estados brasileiros. Eu sabia que poderia eventualmente vir estiagem, porque tem um histórico de estiagem no nosso clima, já fazia 7 anos que não tinha estiagem, que afeta as nossas lavouras, que afeta a nossa economia, mas jamais podia esperar que ia ter um quadro de uma pandemia, uma doença que teria o impacto que teve na vida das pessoas. Então, a primeira coisa que eu tenho claro para mim é, no momento de crise, é quando mais você tem que estar acessível e mais tem que dialogar. Então, você não pode se esconder dentro do seu gabinete, você não pode se esconder das críticas, dos enfrentamentos, você tem que estar muito próximo para discutir e ouvir as angústias dos outros, porque está todo mundo ansioso, está todo mundo angustiado, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montamos comitês, montamos um conselho, né, com participação de universidades, de especialistas, de hospitais, mas também com setores econômicos, federações, representações de entidades de setores econômicos, sindicatos, enfim, grandes conselhos sentando, discutindo para compartilharem as suas visões. Montamos um comitê científico e determinei que a gente fizesse, como eu disse, eu busquei estudar muito política pública, gestão pública, e eu sou um aficionado por política pública com base em evidências. Precisa ter dados, números, indicadores, monitoramento, para a gente entender onde é que a gente está. E aí, por isso, definimos, né, um comitê de dados que organizou todo esse complexo número de indicadores para entender qual era a posição do Rio Grande do Sul em relação a outros estados, está mais grave, está melhor, está piorando, em que momento. O que eu costumo dizer é botar o dedo no pulso. Né, botar o dedo no pulso para poder monitorar e entender, está ficando pior, então preciso ser mais firme em algumas decisões. Então, eu logo, evidentemente, reuni minha Secretaria de Saúde, busquei especialistas na área, conversar com especialistas das universidades, dos hospitais, do ponto de vista sanitário, mas também me aproximei muito na conversa com setores econômicos para poder entender de que forma que a gente poderia construir, e construímos aqui no Rio Grande do Sul um modelo inovador de distanciamento antes de qualquer lugar do Brasil e talvez antes de muitos lugares no mundo, que é esse modelo que a gente chama de distanciamento controlado, que monitora 11 indicadores para a gente entender o nível de gravidade do risco em cada região do estado para que a gente pudesse definir que nível de restrição que cada uma teria. Entendi, eu agradeço. Deixa ainda nessa linha, governador, eu quero tentar entender um pouquinho também para a nossa audiência. Óbvio que o senhor monta um comitê, monta um grupo de especialistas, profissionais que eu acredito que o senhor tem que ter necessariamente a confiar nessas pessoas, né?
Mas a última palavra de quem era? Eu imagino que era do senhor, né? O senhor decidia como... eu imagino que nem todas as opiniões foram convergentes. O senhor lidou com opiniões divergentes com relação às decisões? Sim, naturalmente, sempre. Você está lidando com algo desconhecido. Naturalmente, todos estão com receio. Mas, aliás, é importante até dizer, eu mesmo, no início da pandemia, tinha uma posição de não fazer fechamentos de atividades. Lá em março, quem definiu o fechamento de atividades foram as prefeituras, na maior parte, lá em março. Eu até cheguei a falar em algumas entrevistas que dei naquele período, eu dizia, não adianta parar tão antes do momento em que a pandemia, que a doença esteja mais circulando, porque eu dizia, pode faltar energia e disposição para estarmos mais fechados quando for mais importante. A expressão que eu usei até é como tapar o nariz, prender a respiração muito tempo antes de mergulhar. Pode faltar fôlego na hora mais importante. Era a minha posição naquele momento. Mas a caneta do governador tem menos tinta do que as pessoas podem imaginar, né? As pessoas com receio, a sociedade com medo, começou ela mesma a parar. Eu recebi telefonema de grandes empresários e de pequenos empresários também, dizendo tem que fechar, tem que parar. E aí conversei com a minha equipe e disse, olha, se nós não pararmos, seremos parados, porque as pessoas estão com medo e estão parando. Então a gente vai ter que tomar providências até para manter um nível de confiança e ir estabelecendo um retorno organizado das atividades no Estado. E foi isso que a gente fez. Deixa eu lhe perguntar, governador. Nós temos aí no combate à pandemia duas linhas, né? Uma é a questão do distanciamento social e uma segunda linha seria a questão da própria saúde, né? A própria preparação do ambiente de saúde, dos hospitais, das UPAs, enfim, para receber a demanda, né? Se falava muito em baixar a curva, achatar a curva, no fim não aconteceu absolutamente nada do que se previa em relação a isso. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, e aí eu lhe falo, e eu sei que talvez o senhor venha a argumentar, né, que talvez não tenha dados técnicos ou não tenha informação científica, alguém lhe assessorou, alguém lhe disse que existia ou que estavam médicos no Brasil implementando um denominado tratamento precoce, que seria uma forma de um conjunto de medicamentos que atacavam as fases do Covid. Alguém chegou a lhe comentar sobre isso, conversar, lhe trazer dados estatísticos? O senhor chegou a botar na mesa isso para ter um mínimo de conversa técnica sobre o tratamento precoce? Por que eu lhe pergunto? Porque nós vemos em várias cidades, vários locais, dados estatísticos hoje ainda mais concretos daquilo que se falou quando surgiu a ideia do tratamento precoce, que nada mais é do que atacar precocemente o início da doença, né? E o que se viu aqui, no meu ponto de vista, e aí o senhor me permite talvez errar na minha observação, mas o Rio Grande do Sul nem cogitou a possibilidade de implementar o tratamento precoce. Eu não ouvi até hoje de nenhum gestor público, seja da cidade de Porto Alegre ou até mesmo por parte do governo do estado, a possibilidade, ou se cogitou a possibilidade de implementar o tratamento precoce. Por que eu lhe pergunto, governador? Porque a gente tem uma série de dados estatísticos de onde foi implementado, funcionou. Por que não se cogitou, ou se cogitou, por que talvez não se aprofundou nesta linha, governador? Eu quero lhe perguntar isso porque eu tenho muito interesse em entender. Nós conversamos com especialistas. Em primeiro lugar, eu não sei quais são as estatísticas que o senhor utiliza para defender que o tratamento precoce funcione. Eu não advogo nem a favor e nem contra o tratamento precoce com esses medicamentos, porque não é meu papel como governador. É uma tarefa dos médicos definir o melhor tratamento para os pacientes. Então, nós nunca fizemos nenhuma campanha contrária a tratamento precoce com qualquer medicamento. Também, né? E nem... Como é que é? Nem a favor também, né? E nem a favor, porque não é o papel do governador, não é o papel do governador erguer uma caixa de um remédio para dizer usem este remédio. Não é esse o papel, não é o papel do governador definir a política do enfrentamento. Nós temos profissionais, a autoridade diante do paciente é o médico. Todos os medicamentos que foram fornecidos pelo governo federal foram distribuídos aos hospitais, aos municípios. Não houve nenhum cerceamento por parte do governo do estado de qualquer medicamento, de qualquer tipo de tratamento,
para os profissionais de saúde. Agora, a definição da aplicação, do uso, do tratamento é do médico, a partir das evidências científicas. Nós reunimos aqui, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Conselho Regional de Medicina, a direção da Universidade Federal de Ciências da Saúde, aqui de Porto Alegre, e dirigentes de hospitais, e discutimos esse tema, e não houve nem perto de maioria favorável a tratamento precoce. Mas eu também disse, eu não advogarei contrário, eu estou permitindo que os profissionais de saúde façam, exercitem, eu não estou falando contra, não advogo contrariamente, mas não foi trazido por nenhum profissional de saúde, aliás, por nenhuma dessas autoridades em saúde, né, evidências científicas suficientes para que se estabelecesse algum tipo de política de tratamento precoce. Né? Não tenho notícias, pelo que observo, de que haja algum país no mundo que tenha obtido grande sucesso em relação à Covid. Não estariam agora Inglaterra, Alemanha, Holanda, né, e tantos outros países da Europa fazendo fechamentos de atividades neste período por conta do Covid, houvesse algum tipo de medicamento que curasse o coronavírus. Então, objetivamente, a sua pergunta, reunimos especialistas, e trouxe especialistas que defendiam o tratamento, fizemos um debate grande, né? Trouxe médicos especialistas que defendiam o tratamento precoce e colocamos em discussão dentro de um comitê científico com diretores de hospitais, dirigentes de instituições de ensino na área da saúde, o Conselho Regional de Medicina, e não houve, de qualquer maneira, algum tipo de demonstração que fizesse com que a gente tivesse uma posição de governo em favor de um tratamento específico. Tá, não, eu até não vou entrar em discussão, porque não é essa seara aqui, governador, mas se o senhor tiver interesse, eu posso lhe apresentar pelo menos uma lista aí de 10 mil médicos no Brasil que implementaram e salvaram vidas, né? E cases aí que nós temos e conhecemos de pessoas que efetivamente se salvaram com o tratamento precoce. Inclusive, eu tenho na minha mão aqui dados estatísticos, uma série de estudos científicos sobre o... Caro Rafael, 92% das pessoas que tiveram Covid se recuperaram até agora no Rio Grande do Sul. 92% das pessoas se recuperaram. Eu não tomei nada e me recuperei. E conheço dezenas de pessoas que não tomaram nada e se recuperaram. Dizer que simplesmente porque tomaram algum medicamento se recuperaram por conta do tratamento precoce, evidência científica é isso. Associação do tratamento específico ao resultado obtido. Então, não adianta dizer que a pessoa usou o medicamento e se recuperou. Eu não usei o medicamento e me recuperei. Então, o que foi que aconteceu? É isso que foi debatido com os especialistas. A associação, a evidência científica de que o medicamento causasse, né, a cura. Aliás, pelo contrário, foi trazido por muitos especialistas a preocupação de que os medicamentos que estão neste chamado tratamento precoce provoquem arritmia e até alterações cardíacas que pudessem levar os pacientes a óbito. Então, essa decisão é do médico, não é do governo estabelecer uma política de tratamento. Nós temos profissionais de saúde qualificados, capacitados, temos boas instituições de saúde no Rio Grande do Sul, renomadas nacionalmente, até internacionalmente, e a decisão dos tratamentos é dos profissionais médicos. Certo. Não, governador, não vou aprofundar essa seara, porque nós não teríamos tempo hábil aqui, né? A gente sabe da sua agenda e vou respeitá-la. A gente tem mais duas perguntas. Eu tenho uma última pergunta, depois vou passar para o Diego. Mudando novamente, radicalmente de ponto aqui, qual o projeto concreto agora, governador? Já que nós vamos ter aí um 2021 bastante desafiador, com a necessidade da retomada de empregos, da necessidade que a população volte a funcionar, que as famílias comecem a receber remuneração, que o dinheiro comece a fluir novamente. Existe algum plano concreto por parte do governo do estado para retomada de empregos? Quando eu falo de um plano concreto, governador, eu pergunto algo concreto, assim, que o seu João, que está lá agora nos assistindo na sua casa, que ele consiga entender, então o governo do estado vai fazer tal medida. Existe algum plano de retomada de empregos? O que o senhor pode passar para nós aí, governador, sobre este ponto?
Olha, Rafael, não existe um botão que a gente aperte e gere empregos, né? A geração de empregos vem de um ambiente que favoreça o desenvolvimento. E, aliás, é nesse sentido que o nosso governo tem trabalhado. Do lado para reduzir custos para quem empreende e tornar o Estado mais atraente para investidores. A gente aprovou no ano passado, mesmo antes da pandemia, um novo Código de Meio Ambiente que desburocratiza as licenças no Estado. A gente reduz prazos e etapas para o licenciamento ambiental sem significar descuido, né, com o meio ambiente, mas fazendo, por exemplo, uma nova ferramenta de licença que é por adesão e compromisso. Ao invés de fazer com que o empreendedor tenha que aguardar a análise por parte de um técnico do governo para licenciar a sua atividade, nas atividades de menor impacto ambiental, ele lança digitalmente toda a sua documentação e automaticamente recebe a licença. E o Estado passa a fiscalizar e acompanhar, uma vez que ele está ciente. Isso é um instrumento indutor de investimentos privados no Estado, reduzir burocracia, para dar um grande exemplo. Outro exemplo é, graças às reformas que a gente fez até agora no Estado, na Previdência, nas carreiras do serviço público, a gente já conseguiu reduzir só nesse ano, em cerca de 800 milhões de reais, a despesa com a folha de pagamento no Estado do Rio Grande do Sul. 800 milhões de reais a menos na despesa com a folha por conta das reformas que nós fizemos. E por isso a gente está conseguindo avançar agora numa proposta que está na Assembleia, que permite começar a reduzir impostos no Estado. Não é tudo o que se gostaria, a economia não está favorecendo para que a gente pudesse fazer um movimento mais rápido, mas a gente começa um movimento de redução de impostos. Mas principalmente através de investimentos públicos que vão ser viabilizados. No ano que vem a gente vai fazer a privatização da CE, o leilão acontece em fevereiro, quem assume a CE depois nos 2 meses seguintes, ou 3 meses seguintes, até que se faça o contrato, se repasse, assume com a obrigação de uma série de investimentos, e nós fizemos agora, acabamos de fazer a concessão da ERS 287 entre Itabaí e Santa Maria, para a iniciativa privada, e vamos ter no ano que vem mais 1.000 quilômetros de rodovias a ser concedidas para o setor privado. Todos esses investimentos, que são feitos em parceria com o setor privado, as privatizações, trazem investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul que movimentam a nossa economia, que geram empregos no curto prazo. A gente tem no ano que vem PPPs, parcerias público-privadas de saneamento básico no Estado, que vão fazer obras de esgotamento sanitário, né, que também geram, além da qualidade de vida do esgotamento sanitário, também a movimentação nas obras propriamente ditas. Então, tudo isso movimenta a nossa economia e são formas da gente poder ajudar numa retomada mais rápida para o nosso Estado. Governador, eu vou fazer para encerrar aqui já, porque eu sei que seu tempo está estourado. Vou fazer 2 perguntas em uma, tá? O pessoal da área de eventos, eles querem saber qual é a previsão dos eventos voltarem para o Estado a funcionar. É só depois de uma vacina ou a gente vai começar de novo a liberar aos poucos os eventos? E a pergunta que todos os seguidores estão fazendo aqui, dia 31 vai cair o salário normal e tal. Obrigado, governador. Vou passar para a Nádia já para encerrar também. Então, rapidamente, aqui, Diego, sobre a questão dos eventos. O Estado do Rio Grande do Sul foi, lá como eu falei, a gente criou um modelo inovador de distanciamento para não simplesmente ficar com as atividades fechadas, a gente criou protocolos e regionalizamos, então de acordo com o nível de risco da região, mais ou menos restrições, e fomos o primeiro Estado a começar a liberar eventos lá em setembro. Lá em setembro a gente já começou um movimento que permitia eventos corporativos, feiras, né, de negócios. Aliás, fizemos aqui, por exemplo, Festures, né, o Festival de Turismo. Desculpa? A gente foi o primeiro a fechar, governador. A gente foi o primeiro a fechar. Não foi o primeiro a fechar de maneira nenhuma, não é verdade, absolutamente. O Estado do Rio Grande do Sul fechou menos do que outros estados. Aliás, foi o primeiro a liberar eventos, como eu estou dizendo, e nenhum outro liberou eventos como o Rio Grande do Sul. O Festures, por exemplo, a Mercopar, e outros eventos que aconteceram de feiras de calçados, enfim, eles mesmos, os próprios empreendedores disseram, agradecendo o primeiro Estado brasileiro único a liberar aquelas feiras de forma organizada, com protocolos, e, na verdade, uma das únicas feiras no Brasil estavam acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vinha dando passos, né, no sentido de uma liberação dessas atividades, com protocolos, com cuidados, quando em meados de novembro começa a aumentar as internações. A gente fez...
falo evento, eu falo nos shows, nos pubzinhos que depende do segurança. Bom, mas né? os pubs e restaurantes e bares podem funcionar desde que com protocolos, e o problema é exatamente esse, né? Festas, shows, são locais em que é mais difícil se cumprir protocolos, porque não é da natureza da atividade. Eu consigo liberar uma feira, eu consigo liberar um congresso para uma palestra, enfim, as pessoas vão se sentar, vão estar de forma organizada, organiza a entrada das pessoas e tudo mais, e não há contatos estabelecidos entre as pessoas. Agora, num show, por exemplo, a gente tem as pessoas, naturalmente, a natureza da atividade é justamente estar as pessoas se divertindo sem a necessidade de se cuidar. Então, vão estar bebendo, sem a máscara, confraternizando, falando de forma muito próxima. É muito mais difícil esses cuidados. Mas tudo bem, nós temos conversado com o setor de eventos, nós estamos buscando alternativas, estamos abertos a liberar alguns eventos de forma controlada, organizada, embora a gente recomende, não tem nada seguro. Na verdade, segurança absoluta não há nem quando a gente senta a uma mesa, né, entre algumas pessoas. Então não há nada sem risco, não tem evento seguro, não tem nada que seja absolutamente seguro. Você diminui riscos. As pessoas têm que estar cientes disso, né, e podem estar levando para casa o vírus. Então a gente trabalhou para aumentar a estrutura hospitalar, mas ela não é infinita. A gente tem limitação de capacidade de recursos humanos, por exemplo, para o nosso sistema hospitalar. Esse é um ponto. Então a gente está conversando sobre eventos, a gente tem buscado fazer a liberação, muitos já foram liberados, desde que se consigam cumprir protocolos. Agora, para algumas atividades festivas, fica mais difícil a gente conseguir avançar. E não é uma questão do Rio Grande do Sul, como eu falei. Inglaterra acabou de fazer fechamento novamente, a Alemanha está fechando as atividades, a Espanha, a França, a Holanda, todos os países que estão observando aumento de número de casos estão fortemente restringindo circulação de pessoas e atividades econômicas. Então, quem faz acusações que o governador, isso, aquilo, que fechou, que é ditador, seja o que for, está desprezando o que está acontecendo no mundo, está ignorando o que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente tem uma expectativa que a imunização possa começar em seguida, reduz os dados. Agora, a tua pergunta foi, vai ter que esperar a vacinação? Não, eu não acho que tem que esperar a vacinação, eu acho que a gente pode fazer novas liberações com a redução do número de casos. Aliás, a boa notícia é que a gente já vê uma velocidade bem menor das internações nos últimos dias, né, e tem se mantido num patamar, não tem mais crescido como estava crescendo antes. Então a gente tem uma expectativa de poder ter um pouco mais de tranquilidade nas próximas semanas se mantiver isso. Então não vamos esperar a vacinação. Da minha parte, como não esperamos antes, não vamos esperar agora, mas é importante que a gente vá fazendo a liberação com cuidado, para evitar que haja um colapso do sistema de saúde e a gente vai perder vidas que podiam ter sido evitadas, as perdas, se tivéssemos mantido as pessoas conscientes. E para concluir, né, nós conseguimos pagar o salário de servidores integralmente depois de quase 5 anos, no dia certo, em novembro, né, e a expectativa é também fazer o mesmo agora em dezembro. Como ainda é muito frágil a situação do Estado, ele não estamos com dinheiro sobrando nem nada, o Estado tem limitações e tem fragilidade ainda, tanto é que a gente não conseguiu viabilizar o pagamento do 13º, a gente opera ainda, vamos dizer assim, no fio da navalha, acompanhando dia a dia a arrecadação para garantir que a gente possa cumprir os compromissos. Nós regularizamos repasses aos hospitais, regularizamos repasses aos municípios, regularizamos o pagamento dos servidores e temos boa expectativa de que se pague também no último dia útil do mês integralmente o salário dos servidores também no mês de dezembro. Essa é a nossa expectativa, temos boa expectativa de que aconteça, mas dependemos, como ainda estamos vivendo um momento incerto, em que a arrecadação também está oscilando. Por exemplo, no mês de novembro, se eu não me engano, tinha sido 11% de crescimento da receita de novembro deste ano em relação a novembro do ano passado, e dezembro até agora, a gente está observando cerca de 7% a menos na arrecadação do Estado em relação a dezembro do ano passado. Então, essa é a nossa situação, dedo no pulso, acompanhando, monitorando, mas ainda é uma situação frágil, difícil a do Estado. Governador, o senhor gostaria de deixar uma mensagem de final de ano para os nossos espectadores e seguidores da Porto Alegre 24 Horas? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Porto Alegre 24 Horas, a Nádia, ao Rafael, ao Diego. Acho que é importante que a gente possa estabelecer esses canais aqui para um bom debate de ideias. Agradecer quem nos acompanhou
E, enfim, pedir às pessoas que mantenham a fé, a expectativa em relação ao futuro. A gente passou um ano muito, muito difícil para todos, né? Não tem... Eu acompanhava algumas pessoas dizer, é fácil estar na cadeira do governador e ficar pintando um mapa. Não tem a ver com isso, né? A cadeira do governador é uma posição de grande responsabilidade. Nós escutamos todos os especialistas, escutamos a população, fizemos concessões, alteramos protocolos, restrições, sempre muito conscientes do impacto que isso tem na vida das pessoas. E temos um resultado melhor do que outros estados em número de mortes, por exemplo. O excesso de óbitos, se você comparar o número de óbitos em relação aos anos anteriores, é o menor no Rio Grande do Sul. Enquanto no Brasil morreram neste ano 20% a mais de pessoas do que nos anos anteriores, no Rio Grande do Sul é em torno de 2%, né? Ou seja, nós tivemos uma oscilação muito menor do número de óbitos no estado do Rio Grande do Sul neste ano. Isso é fruto não apenas da decisão de governo, é da própria população que se engaja, que ajuda, que colabora, né, que sabe da gravidade do momento que a gente está vivendo. E tenho confiança, a gente vai poder ter um 2021 melhor, né, atravessando esse momento de dificuldade para sermos mais resilientes e conseguirmos, enfim, avançar no nosso propósito de ter um estado melhor. Obrigado a todos, eu desejo, evidentemente, um Feliz Natal a todos com as suas famílias, né? Recomendando que todos tomem os cuidados adequados. O governo do estado já há muito tempo não fala fique em casa, a gente fala se cuida, te cuida, cuida de quem está na tua volta, respeita os protocolos para que a gente possa evitar problemas maiores no nosso estado. Um Feliz Natal e um bom ano novo para todo mundo. Estamos chegando ao fim da entrevista com o governador Eduardo Leite. Governador, muito obrigada pela sua participação. E essa entrevista é uma produção da GT Produções, juntamente com a Estratégia, Centro de Palestras e Treinamentos do Rafael Politano, com a TV Urbana e com a Porto Alegre 24 horas. Agradecemos a audiência, uma boa noite e uma ótima semana. Vai reprisar amanhã às 20h15 na TV Urbana, tá? Obrigado, governador. Obrigado, governador. Obrigado a vocês, um abraço. Ele já saiu. Gente, gostaríamos de avisar que voltaremos, né, na sequência. E muito obrigado ao governador e a todos uma boa noite.